Olá, turma. Hoje a gente vai falar sobre a análise diferencial dos escoamentos, que foi uma parte que não foi mencionada em sala, devido ao tempo, mas que eu vou dar uma aprofundada sobre a análise diferencial em si e sobre as deduções aqui por meio de vídeos, tá bem? Vocês vão acompanhando e as dúvidas vocês podem ir lançando por e-mail. Para poder começar a falar sobre a análise diferencial, é importante a gente começar primeiro a diferenciar o que seria a análise diferencial da análise integral dos escoamentos. Então, para fazer isso, pessoal, eu quero que vocês analisem as seguintes situações. Quando a gente trata do escoamento de um fluido, esse escoamento ele pode ser matematizado através de duas análises. Através de uma análise integral, que em muitas situações é chamado de análise dinâmica dos fluidos, e através da análise diferencial, que é chamada também de cinemática dos fluidos. Agora a pergunta é, qual a diferença das duas? O que é que diferencia a análise integral da análise cinemática? Pois bem, antes de fazer essa pergunta, a gente tem que analisar um outro questionamento. Esse questionamento seria, qual a causa do movimento do fluido? Quando a gente pensa na causa do movimento do fluido, vou até dar um grifo aqui no que seria a causa, a gente está obrigatoriamente analisando uma condição diferencial, tá? E essa causa ela pode ser, no caso, atribuída a algumas circunstâncias. A primeira circunstância seria o campo de velocidade. Mais à frente a gente vai falar mais sobre o campo de velocidade. Uma segunda circunstância seria o campo de pressão. Podemos destacar ainda o campo de tensão. No conjunto, campo de velocidade, pressão e tensão, todos eles são oriundos de uma outra grandeza, que é muito importante para os fluidos, que é a grandeza chamada de aceleração. E nesse contexto, a aceleração é uma das causas principais do movimento dos fluidos. Quando a gente pensa em aceleração, toda partícula de fluido acelerada, quando a gente pensa em aceleração, ou seja, toda partícula de fluido acelerada, ela está submetida a uma força. Então, se toda partícula de fluido acelerado está submetida a uma força, a gente pode aplicar aqui seguramente uma equação bastante conhecida da física, que é a segunda lei de Newton. É o que a gente vai fazer posteriormente para desenvolver o que seria a equação chamada de equação de Navier-Stokes. Tá? Então, para entender melhor essa questão da causa, o movimento do fluido, análise diferencial integral, vamos fazer um tópico aqui e diferenciar de fato o que seriam os dois. Então, vou dividir aqui. E aqui eu vou falar sobre análise integral e análise diferencial. Na análise integral, pessoal, é notório o fato de que as equações são, na verdade, equações integrais. Ou seja, trabalhamos com integrações. Por esse motivo, as equações integrais elas costumam ser bem mais fáceis do que as equações chamadas de equações diferenciais, que seria um caso em que trabalhamos na análise diferencial. Então, a primeira diferença, e a mais notória entre a análise integral da diferencial, é porque, de fato, a análise integral trabalhamos com equações integrais, que é o que a gente chamou de teorema do transporte de Reynolds nas outras aulas, e na análise diferencial trabalhamos com equações diferenciais. É um fato também que as equações diferenciais elas tendem a ser bastante mais complexas do que as integrais. Em muitas situações a gente não possui nem ao menos resoluções analíticas para o caso diferencial. Então, temos que fazer simplificações nessas equações. É o que a gente vai ver mais à frente. Tá?
Qual seria um outro fato da análise integral? É porque, geralmente, na análise integral, a gente faz toda a análise nos preocupando com o efeito que o escoamento produz. O efeito que o escoamento produz. Tudo bem? Então, se a gente analisa o efeito do escoamento, a gente pode analisar, por exemplo, o perfil de um aerofólio. Um exemplo que eu comento bastante em sala, perfil de um aerofólio, o fluido ao passar por esse aerofólio, ele vai começar a se desviar, uma parte vai parar, né? Outra parte vai se desviar, e o que vai gerar aqui seriam forças aqui, sustentação, devido à diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior desse aerofólio, por exemplo. Vai gerar uma força aqui que a gente conhece como empuxo, que vai vencer, por exemplo, a força peso aqui desse aerofólio, gerando aí uma aceleração resultante para cima. É o princípio, por exemplo, que promove a sustentação dos aviões. Então, isso aqui é um dos exemplos do que seria o efeito dos escoamentos do fluido. Tá? Isso aqui seria um exemplo claro do efeito do escoamento do fluido. Já aqui na análise diferencial, é uma coisa totalmente diferente do que isso. A gente vai analisar o que seria o fluido ao escoar por essa superfície. Então, a gente vai analisar a causa do movimento. Então, se a gente vai analisar a causa do movimento do fluido, é importante a gente saber trajetórias, como a trajetória que todo esse fluido faz ao passar por esse aerofólio, também a velocidade, a aceleração, as forças que cada partícula dessas estão submetidas e por aí vai. Bem, então essas são as principais diferenças entre a análise diferencial e a integral. A integral, por sua vez, também é chamada de dinâmica dos fluidos e a diferencial de cinemática dos fluidos. Então, pessoal, para entrar de fato no que seria a análise diferencial, a gente precisa agora fazer alguns conceitos. Que, na verdade, esses conceitos já foram lançados durante a disciplina de fato. Tá? Mas vamos aqui comentar alguns mais detalhadamente. Então, na análise diferencial dos escoamentos, temos que vamos ter o seguinte. O primeiro conceito importante que devemos comentar é o conceito de campo de velocidade. Nesse sentido, pessoal, vamos considerar o caso mais complexo do que seria o vetor velocidade. O vetor velocidade é um campo vetorial, por sua vez, né, por ser uma grandeza vetorial, que é a função das todas as coordenadas espaciais e, além dessas coordenadas espaciais, também do tempo. Só que existe uma forma de representar a velocidade por meio de vetores unitários e por meio de componentes direcionais em relação a x, y, z, que é a seguinte forma. Temos que o vetor velocidade ele também pode ser exposto da seguinte forma. O I mais VJ mais WK. Onde, pessoal, U, V e J são componentes de velocidade na direção x, y e z, respectivamente. E uma coisa que devemos ter noção é que cada uma dessas componentes das quais estamos falando aqui, elas também são função das coordenadas espaciais, bem como do tempo. Então, U é dessa forma, e como eu havia falado, são todas nesse mesmo formato, e W é função de x, y, z e t. Tranquilo? Isso aqui seria o campo de velocidades, e ao longo das nossas deduções a gente vai trabalhar com uma forma mais complexa dele, por mais que posteriormente vamos fazer simplificações de modo a deixá-lo somente com uma dessas componentes, ou U, ou V, ou W, respectivamente. Tá ok? Um outro conceito importante seria o conceito de massa específica. E em termos da massa específica, devemos fazer a seguinte consideração.
A massa específica ela é função tanto das coordenadas espaciais como do tempo, mesmo que consideremos o fluido nessa situação como contínuo. Mas, por mais que façamos posteriormente simplificações, a gente vai admitir que nessa condição a massa específica do fluido ela é função das coordenadas espaciais e do tempo. Então, se a gente lançar a mão desses conceitos, a gente já pode começar a deduzir as primeiras equações do que se refere à análise diferencial dos escoamentos. Essas equações, pessoal, elas serão também equações de conservação, tais quais aquelas que trabalhamos no Teorema do Transporte de Reynolds. A diferença é que essas equações agora, de fato, elas serão reescritas. Para poder reescrever essas equações, então a gente vai ter que atribuir alguns conceitos aqui. Então, nas equações integrais, a gente tinha três formas de equações de conservação. Que era a equação de conservação de massa, as equações de conservação de momento linear, equação de conservação de momento angular e as equações de energia, as equações de conservação de energia. Tudo bem? Lembra que lá, nesse caso, a gente obteve a partir da equação da conservação de massa, uma equação que é bastante conhecida, que é chamada de equação da continuidade. Essas equações aqui, elas podem ser reescritas como a segunda lei de Newton. E através dessa aqui, a gente obteve a equação de Bernoulli, assim como obteve uma forma mais complexa, que é também chamada equação da energia. Tudo isso a gente obteve em aula. Vocês podem olhar as anotações que vocês vão ver isso aí. Ok? Mas todas as equações que vimos, pessoal, foram equações integrais. Agora, o nosso intuito vai ser de reescrever essas equações, por exemplo, a equação da continuidade, só que agora na forma diferencial. E a gente vai começar por ela. A gente vai escrever agora uma equação para a conservação de massa na forma diferencial. Para isso, pessoal, a gente vai agora considerar um volume de controle infinitesimal e ver como é que ficaria as entradas e saídas de massa nessa condição. Vamos considerar, por exemplo, um pequeno recipiente. Esse recipiente tem um fluido dentro dele. Então, vamos representar esse recipiente aqui. E vamos pegar um pequeno elementozinho nesse recipiente. Vamos pegar um pequeno elementozinho de massa aqui, ó. E esse elementozinho de massa a gente vai ampliá-lo. O resultado disso, como a gente já sabe, tratando o fluido como contínuo, seria considerar aqui a nossa visualização como um círculo e aqui o fluido formado por partículas infinitesimais. Várias e várias partículas infinitesimais aqui, em que a gente pode escolher uma dessas partículas para analisar, né? Vamos dizer que a gente vai pegar essa partícula aqui, por exemplo. Digamos que pegamos essa partícula e a partir do momento que pegamos essa partícula, vamos analisá-la. Então, vamos analisar essa partícula aqui. O resultado disso vai ser uma outra partícula, só que separadamente, de dimensões infinitesimais. A partícula ela vai ter dimensões em referência ao eixo x, y, z, por exemplo, dx, dy, dz. Isso vai configurar, por sua vez, um determinado volume, que vamos chamar de dv, que vai ter módulo de dx, dy e dz. Bem, isso aqui seria o nosso volume da nossa partícula infinitesimal. Tal partícula é essa que a gente pode observar bem aqui. Então,
Vamos agora partir para a equação da continuidade, ou melhor, a equação da conservação de massa. E para isso a gente vai fazer algumas determinações. Vamos agora falar sobre a equação da conservação de massa. Equação da conservação de massa. Lembre-se que agora na forma diferencial. Então, para poder fazer a equação da conservação de massa, quais são as determinações que a gente vai fazer? A gente vai considerar um volume de controle infinitesimal, tal qual que a gente mostrou anteriormente. Esse volume de controle, ele possui no seu interior uma massa específica com ρ igual a ρ de x, y, z e t, submetido a um campo de velocidade tridimensional, tal qual a gente já havia falado também, x, y, z e t. Nessa condição, pessoal, então a gente vai considerar aqui o meu eixo z, que seria o meu eixo x, e aqui seria o meu eixo y. E vamos desenhar aqui nossa partícula infinitesimal. Opa! Pronto, então essa aqui seria a nossa partícula infinitesimal. Vou desenhar o restante das faces. Essa partícula infinitesimal, ela, como eu já havia comentado com vocês, ela possui dimensões aqui dy, dz e dx. E ela vai estar submetida, pessoal, a um campo tridimensional de velocidade, de modo que vai produzir vazões mássicas em todas as faces desse cubo. Então, por exemplo, uma vazão mássica ela vai tentar entrar aqui e sair aqui, ó, na direção X. O mesmo vai acontecer, por exemplo, para a direção Z. Ela vai sair aqui e vai tentar entrar bem aqui, ó. E na direção Y, ela vai tentar entrar lá atrás e vai sair aqui na frente, gerando fluxos de massa, né, de entrada e de saída. O que a gente vai fazer agora é dar algumas denominações de cada vazão mássica dessa aqui. Por exemplo, se considerarmos o ponto central aqui, de coordenadas x, y e z, vamos fazer as seguintes determinações. A coordenada que vai estar exatamente nesse ponto aqui seria o x que está aqui, mais um caminhamento de dx sobre 2, que seria essa metade dessa aresta. Então, podemos dizer que a vazão mássica aqui nessa situação seria m de x mais dx sobre 2. Seria só a nomeação dela. Isso aqui seria o índice da nossa vazão mássica. Aqui, por exemplo, que se esse aqui é o nosso ponto x, y e z, o ponto que vai estar aqui embaixo em relação ao eixo z seria o ponto z menos dz sobre 2, porque estamos caminhando a metade, só que no sentido negativo. Então, esse aqui seria a nossa vazão mássica, z menos dz sobre 2. Então, podemos aplicar essa metodologia a todas as vazões mássicas presentes aqui. Ó. Por exemplo, essa aqui vai ser a vazão mássica de y mais dy sobre 2. Essa aqui seria a vazão mássica de x menos dx sobre 2. Essa aqui de trás seria a nossa vazão mássica de y menos dy sobre 2. E por fim, pessoal, essa aqui seria a nossa vazão mássica de z mais dz sobre 2. E o que a gente percebe é que cada vazão mássica dessa vai configurar uns fluxos de entrada e de saída.
tal qual a gente já fazia no teorema de transporte de Reynolds. Então a gente pode buscar agora uma similaridade entre o teorema de transporte de Reynolds e essa figura que a gente está vendo aqui. Então vamos fazer isso agora. No teorema do transporte de Reynolds para a conservação de massa, a gente tinha aqui o seguinte, que dm dt do sistema é igual a ddt do volume de controle de ρdV mais a integral na superfície de controle de ρvdA. Vamos analisar essa equação separadamente, mas antes disso vamos fazer a consideração que a variação de massa do sistema pela conservação de massa é zero. Então a gente vai atribuir a seguinte situação, em que pode acontecer de ddt de ρdV no volume de controle mais a integral na superfície de controle de ρvdA. Isso sendo agora nessa situação igual a zero. Então vamos considerar essa equação e vamos tentar agora, a partir dessa equação, convertê-la na forma diferencial. Agora esse vai ser o nosso próximo passo. Só que para isso, vamos separar, a título de simplificação, essa equação em uma primeira parte. Vou chamar aqui, primeira parte. E em uma segunda parte. Lembre-se que nessa primeira parte refere-se aos fluxos de entrada e saída de massa no nosso volume de controle. Se a gente olhar o nosso volume de controle, aqui, o que acontece é que temos 6 faces de fluxo. Então, temos que abrir esse termo aqui em 6 outros termos. Então, por isso que a gente vai fazer separadamente, porque a gente vai resolver primeiro esse termo, abrir ele em outros 6 e depois voltar para esse e juntar tudo em uma equação só. Então, vamos resolver essa nossa primeira parte aqui. Em relação à nossa primeira parte, a gente vai ter o seguinte, que a integral na superfície de controle de ρvdA pode ser escrita da seguinte forma, pessoal. Lembre-se que ρvdA é vazão mássica. Então, todos esses termos que a gente está vendo aqui são vazões mássicas. Então, vai ser muito simples aqui a nossa suposição. A diferença é que a gente vai abrir esse produto escalar de forma que nas entradas eles vão possuir valores negativos e nas saídas vão ter valores positivos. Então, a gente pode simplificar isso aqui para o somatório das vazões mássicas de saída menos o somatório das vazões mássicas de entrada. Tudo bem? Então, se fizermos isso, vamos verificar quem é que está entrando e quem é que está saindo. No nosso volume de controle, vão entrar aqui para a gente esse termo vai entrar também esse termo e vai entrar também esse aqui de trás. Se vocês notarem, todos esses três possuem índice menos o valor dele do eixo sobre 2. Por exemplo, esse aqui é menos dx sobre 2, esse aqui é menos dy sobre 2, esse aqui é menos dz sobre 2. Por outro lado, os que vão entrar, os que estão saindo, eles vão ter índice mais dy sobre 2, mais dx sobre 2 ou mais dz sobre 2. Vocês podem verificar, por exemplo, esse e esse aqui. Então, a gente pode aplicar essas determinações na nossa equação aqui e ficaríamos com o seguinte, ó, essas vazões que saem vão ser, na verdade, m de x menos dx sobre 2 mais m de y menos dy sobre 2 mais m de z mais menos dz sobre 2. Menos dz sobre 2. Isso aqui é tudo referente às nossas vazões mássicas de saída. Lembrem-se que a de saída é subtraída das de entrada. Então, vamos agora subtrair. Quando a gente subtrai esse valor, vai ficar vazão mássica de x mais dx sobre 2, mais vazão mássica de
y mais dy sobre 2 mais vazão máxima de z mais dz sobre 2. Tranquilo? Após feito esse primeiro termo, que refere-se agora à entrada, nossa entrada, o que a gente pode fazer agora é resolver separadamente aqui para cada eixo e aplicar a mesma determinação para cada um. Então, vamos só organizar essa equação de modo a ficar da seguinte forma. Os fluxos de massa na superfície de controle podem ser escritos como m de x menos dx sobre 2 menos m de x mais dx sobre 2 e aqui as mesmas coisas para cada eixo. M de y menos dy sobre 2 menos m de y mais dy sobre 2 m de z menos dz sobre 2 menos m de z mais dz sobre 2. Então, esse aqui ficou o nosso tema organizado. Lembra que isso aqui refere-se ao eixo x, isso aqui refere-se ao fluxo de massa no eixo y e esse aqui ao fluxo de massa no eixo z. Então, lembre também que a quantidade de massa que entra não necessariamente é igual a que sai em cada eixo. Então, isso pode gerar um acúmulo de massa que é justo esse termo aqui que a gente está analisando. Isso aqui é o nosso acúmulo de massa. Então, a gente está analisando o acúmulo de massa nessa situação e vamos resolver aqui para cada eixo separadamente e ver o que é que dá. Enquanto der, a gente vai começar a juntar cada um desses termos. Então, vamos fazer aqui para a direção x. E para a direção x, pessoal, a gente não tem nenhuma simplificação a fazer nesse termo de modo a chegar na equação diferencial. Pelo menos não dessa forma. Então, a nossa tentativa, direção x, a nossa tentativa vai ser abrir os termos em série de Taylor. Então, abrindo em série de Taylor. Lembra que essa série de Taylor é uma série de Taylor truncada, porque a gente vai zerar os termos que vão ficar menor, vão tender a zero. O que a gente vai fazer, na verdade, nesse caso, para a vazão máxima de x mais dx sobre 2, a gente vai abrir no centro, que é em relação a x, no centro do elemento, porque assim a gente vai conseguir simplificar os dois em um e deixar a equação para mais à frente, deixá-la intensiva. Vai ficar m de x, abrindo em relação ao centro, mais del m de x, del x, vezes dx sobre 2. Por sua vez, pessoal, vamos ter que m, por exemplo, de x menos dx sobre 2 vai ser o do centro, m de x, menos del m de x, del x, dx sobre 2. Então, fazendo a álgebra desse termo menos esse, o resultado que vamos obter, então, pessoal, vai ser, se a gente fizer essa conta que a gente está vendo aqui separadamente, ou seja, somar esse termo com esse termo, o que a gente vai ver que vai ficar m de x menos del m de x, del x dx sobre 2, menos m de x mais del m de x, del x dx sobre 2. O resultado disso aqui, então, vai ser, note que esse termo vai dar positivo e esse negativo, eles são iguais. Então, esse simplifica com esse. Os dois vão dar negativo. O que vai fazer é que vai simplificar esse dx sobre 2, já que você está somando aqui. Ó. Veja que menos com mais, que está aqui, vai dar menos. Então, você está adicionando esse termo, os dois, só que de forma negativa. Então, o resultado desse aqui seria menos del m de x, del x, dx. Então, já temos quanto é que daria, por exemplo, esse termo aqui. Ó. Daria esse valor que vocês estão vendo aqui.
Só que podemos simplificar ainda mais, porque por definição podemos reescrever ainda qual que seria essa nossa vazão máxima em relação a x, da qual estamos vendo aqui. Essa vazão máxima em relação a x que estamos vendo aqui, podemos escrevê-la da seguinte forma. Vazão máxima em relação a x. Lembra, vazão máxima é a massa específica, velocidade, só que a velocidade é referente à componente na direção x. Então é a componente u, que é do centro do elemento, vezes a área de atuação, que a direção x está atuando essa vazão máxima. Se a gente voltar para cá, a gente vai ver que o eixo x, o fluxo de massa no eixo x, tem essa seguinte área aqui que vocês estão vendo. Tanto essa área da frente, como essa área de trás. Se vocês notarem, tanto a área da frente como a área de trás possui coordenadas aqui, dy, dz. Aqui é a mesma coisa, dz, dy. Então, se a gente aplicar aqui, a gente vai ficar com nossa área, dy, dz. Então, com esse termo, a gente já pode simplificar a nossa equação anterior, fazendo a seguinte substituição, colocando o que está aqui dentro desse termo. Então, se a gente fizer essa simplificação, a gente vai ver a seguinte condição, que m de x menos dx sobre 2 menos m de x mais dx sobre 2 vai ficar igual a menos del x de ρ u dy dz. Lembra comigo, pessoal, lá do início da aula a gente tinha comentado que na condição do escoamento, a componente x da velocidade ela depende aqui, por exemplo, da coordenada x. Então a gente não pode tirar essa coordenada x de dentro da integral. Assim como também não podemos tirar a massa específica de dentro da integral. Então o que é que a gente faz nessa situação? Podemos tirar as diferenciais por não depender. Podemos tirar as diferenciais por não depender. Mas os termos de massa específica e de componente de velocidade nós não podemos. Então ficamos com menos. Só uma correção aqui. Nessa situação a gente tem fora dx, dy. Lembra que no final aqui tínhamos também um dx fora, né? Fora esse termo del x, dm de x, tínhamos também dx. Então temos que colocar aqui vezes dx. Então podemos reescrever essa nossa função como sendo del x de ρ vezes dx dy dz. Nota, pessoal, que isso aqui é só para a direção x, né? Que a gente tinha feito naquele momento. Só que podemos fazer também para a direção y, por similaridade para a direção z. Então, se a gente tiver m de y menos dy sobre 2, menos m de y mais dy sobre 2, a gente vai ficar com o seguinte resultado, por similaridade. Ao invés de ficarmos com x aqui, vamos ficar com y, del y. Ao invés de ficarmos com a componente u de velocidade, vamos ficar com a v. Então, ρv. E aqui fora dx, dy e dz, da forma que já tinham visto. Para a componente z, então, vamos ficar aqui m de z menos dz sobre 2 menos m de z mais dz sobre 2 vai ficar igual a menos del z ρw vezes dx, dy e dz. Então, notem que a gente já tem o cálculo de cada uma dessas parcelas que a gente já tinha aqui, de x, de y e de z. Então, podemos juntar cada uma delas e reescrever totalmente esse termo. Então, a gente já pode reescrever o nosso termo da seguinte forma. Superfície de controle de ρ VDA, na verdade, vai ser menos del x de ρu menos del ρv del y
menos del Z de rho W. Notem que cada uma delas era multiplicada por dx, dy e dz, então a gente vai botar em evidência aqui. Dx, dy e dz. Notem, pessoal, também que o seguinte aqui acontece. Na verdade, a gente está reescrevendo esse termo, todos esses termos que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o conjunto das derivadas de primeira ordem. Se a gente tirar esse negativo, ficaria a soma do conjunto das derivadas de primeira ordem de ρ vezes as componentes de velocidade, vezes o vetor velocidade nessa situação. Como aqui não está escrito de forma vetorial, aqui na verdade a gente tem uma função vetorial que é chamada de divergente. Então aqui ficaríamos com superfície de controle de ρ VdA. Ficaríamos com menos o divergente, então isso aqui seria o divergente, de ρ vezes o vetor velocidade. Isso tudo que multiplica dx, dy e dz. Então essa aqui seria a parte mais complicada da nossa dedução. Mas já temos ela reescrita, ó, temos a parte integral reescrita de forma diferencial. Então, pessoal, para poder agora chegarmos na segunda parte, ela tem uma análise bem mais fácil, embora seja um pouco abstrato também. O que a gente vai fazer vai ser reescrever aquele termo integral na forma diferencial. Então temos que pensar aqui, por exemplo, aquele termo que era escrito como sendo derivada do volume de controle de ρ dV. O que acontece é que o nosso volume nessa situação pode ser tratado exatamente como está aqui, infinitesimal, então não faz sentido a gente trabalhar com uma integral, já que o nosso volume é infinitesimal. Mas o que acontece é que essas diferenciais elas não vão depender do tempo. Então a gente vai ficar com a seguinte forma: ρ dx, dy, dz. As diferenciais não dependem do tempo. Por outro lado, devemos escrever aqui, já que ρ não depende somente de t, devemos escrever essa derivada aqui como uma derivada parcial. Então devemos escrevê-la dessa forma aqui. Então a gente vai ficar com o seguinte valor: de del ρ de del t dx, dy, dz. Então podemos juntar esse termo agora. Podemos juntar esse termo agora, que a gente viu aqui, ó, que é referente a essa parcela daqui, com essa outra daqui e montarmos agora a nossa equação. Nossa equação que antes era escrita por somatório do volume de controle de dt de ρ dV mais integral na superfície de controle de ρ VdA, ser escrita como sendo esse primeiro termo é del ρ, del t, dx, dy e dz, que é na verdade o volume infinitesimal, menos o divergente de ρ vezes v, dx, dy, dz igual a zero. O que a gente pode fazer agora é colocar esse dx, dy, dz em evidência e simplificar. Quando a gente faz isso, nossa equação ela não vai ser válida apenas para aquele volume de controle infinitesimal, mas vai ser válida para qualquer volume de controle de dimensões, inclusive macroscópicas. Então a gente fica com a seguinte equação: del ρ del t menos a divergente de ρv igual a zero. Em algumas literaturas a gente pode ver esse mais aqui no lugar desse menos, esse mais. Mas o que diferencia de uma para outra é apenas a forma com que a gente vai aplicar, apenas a orientação. Então não tem problema a gente reescrever essa equação dessa forma. Tudo bem? Então essa aqui é o que a gente denomina de equação da conservação de massa na forma diferencial. E era o nosso objetivo de dedução para essa aula de hoje.
eu só quero comentar com vocês a seguinte condição, que muitos escoamentos que a gente trabalha para poder produzirmos condições analíticas, porque uma das coisas que mais presenciamos em termos dos escoamentos aqui na análise diferencial é que temos escoamentos complexos que porventura sua análise nunca é analítica, nunca é feita à mão, é uma análise numérica, e o que a gente faz é simplificações. Então a gente faz simplificações, e quando faz essas simplificações a gente chega em escoamentos de certa forma mais simples, bem mais simples. E nessa condição, em escolhermos escoamentos mais simples, podemos sair de uma solução numérica e para uma solução agora analítica. Uma das considerações que vocês podem chamar de simplificações ou considerações que a gente faz nesse contexto, uma delas é atribuir um regime permanente. Na atribuição de um regime permanente, todas as derivadas que se referem dependentes do tempo vão ter valores iguais a zero. Então, se a gente olhar essa equação, por exemplo, se a gente considerar um regime permanente, esse termo ficaria igual a zero. Bem, então, se a gente considerar então um regime permanente na equação anterior, que a gente tinha esse valor, del T menos o divergente de ρ v igual a zero, se a gente considerar um regime permanente. Se considerarmos isso aqui como uma consideração 1, por exemplo, esse valor vai ser nulo devido a essa consideração 1. E o que vai nos restar aqui nessa condição vai ser esse termo, divergente de ρv igual a zero. Isso aqui é uma equação também bastante importante, mas que pode ser submetida a uma outra consideração. A próxima consideração que a gente pode fazer é muito simples. Consideração 2 que a gente poderia falar aqui seria considerar um fluido incompressível. Se atribuir um fluido incompressível, ele possui massa específica constante em todas as direções, mesmo com escoamento, mesmo independente do tempo. Então, del ρ, del x é igual a del ρ, del y, que é igual a del ρ, del z, que é igual a del ρ, del t, e tudo isso é igual a zero. Em outras palavras, massa específica é uma constante para qualquer uma dessas grandezas que vocês estão vendo. Então, o que vai ficar daquela equação anterior, ou del y de ρv, del z de ρw igual a zero. Vamos ajeitar isso aqui. Igual a zero. Que a gente vai ter nessa condição, considerando um fluido incompressível, é que essa massa específica, ó, ela é uma constante para cada um desses termos, e a gente poderia tirar. Então, ficaremos com ρ, é o del x, u, ρ, del v, del y, mais ρ, del w, del z igual a zero. Como o ρ está em todas essas equações e ele é uma constante, a gente pode simplificar nessa equação e por fim chegar nessa próxima. Del x mais del v, del y mais del w, del z igual a zero. Então essa aqui é a equação principal que a gente vai utilizar daqui à frente. A gente poderia reescrever ainda essa equação em termos do conjunto de derivadas parciais de primeira ordem, mas de forma escalar por uma grandeza vetorial, por um operador vetorial chamado de divergente novamente. Então, o divergente do nosso vetor velocidade é igual a zero. Essa equação é importantíssima. Possui o nome de uma equação que você já conhece, que é chamada de equação
da continuidade. Então, atingir isso aqui seria o nosso objetivo da análise diferencial para a conservação de massa. Essa equação vai ser muito importante para a gente trabalhar a próxima equação, que é a equação de Navier-Stokes.